Olá, licença, tudo bem? Tudo bem? Para acompanhar o seu café, um pão de queijo, nada melhor que isso, né? Fiquei sabendo que aqui em Paracatu é a cidade, a capital do pão de queijo, é isso? É isso mesmo. Paracatu é a cidade que realmente produz o melhor pão de queijo do mundo. Como diz minha querida amiga Concessa, onde produz o melhor pão de queijo do mundo? Brasil. O melhor pão de queijo do Brasil? Minas Gerais. O melhor pão de queijo de Minas Gerais? Paracatu. Paracatu. Portanto, capital mundial do pão de queijo, né? E é considerado assim através de projetos de lei? Na realidade, está passando, né, por tramitação, tanto no Congresso Nacional quanto em Minas Gerais, uma lei que intitula Paracatu como capital mundial do pão de queijo e paraíso das quitandas. Mas nós temos uma legislação municipal onde trata, né, do pão de queijo como patrimônio material do município. E também temos toda a parte do inventariamento do modo de se fazer o pão de queijo como algo que é tradicional e memorável da nossa cidade. Porque o pão de queijo de Paracatu ele é diferenciado de todos os outros municípios e até mesmo do Brasil, né? Então, o modo de se fazer o pão de queijo no Paracatu ele é totalmente diferente do modo de se fazer o pão de queijo em outras localidades aí pelo território brasileiro. Como que foi, assim, perceber, né, que a culinária de Paracatu se destaca das demais culinárias mineiras, inclusive o pão de queijo, né, que é uma culinária milenar, vem dos nossos ancestrais. Como que você, enquanto gestor cultural, percebeu isso aqui na cidade? Olha, esse trabalho, ele é um trabalho já desde 2013, né, que vem fazendo um trabalho mesmo de percepção, mas foi através de um grupo e de uma consultoria do chefe Eduardo Avelar, onde a gente queria falar sobre o patrimônio da cozinha, sobre a importância da cozinha para Paracatu, o protagonismo das mulheres dentro dessa coisa da quitanda, da gastronomia, e nisso chegou-se a um denominador comum entre todas as conversas que se tinha, era que toda conversa em Paracatu era regado por um café e um pão de queijo. Então, foi se procurando entender como que esse pão de queijo, qual era a representatividade disso, né? E nós chegamos ao sentido de que o pão de queijo, ele não é simplesmente um complemento alimentar, mas ele é sim uma verdadeira experiência, né? Então, ou seja, quando eu vou comer um pão de queijo em algum lugar aqui em Paracatu, eu simplesmente não estou só me alimentando de uma delicinha peculiar de Minas, mas sim de uma experiência gastronômica. Então, nesse sentido, começou a ser esse trabalho nessa questão, e agora a gente vem fortalecendo cada dia mais, né? Inclusive, esse ano a gente teve aí o reconhecimento de cidade da gastronomia mineira, justamente porque a cozinha de Minas Gerais, ela já é uma cozinha diferente, diferenciada, mas a cozinha de Paracatu, ela tem a sua tipicidade. Você vai comer o pão de queijo de Paracatu com qualquer outra culinária de Paracatu, você vai ver um sabor diferente, um tempero diferente, um amor diferente, uma dedicação diferente. Porque as pessoas daqui, elas realmente amam ir para a cozinha e fazer o que há de melhor dentro da nossa cozinha, né? Exemplo disso, não tem lugar nenhum onde você vá aqui na nossa cidade que você não é recebido com um pão de queijo, um cafezinho, né? Então, ou seja, isso é muito importante, esse é o diferencial da nossa cidade, esse é o diferencial da nossa cozinha. Qual que é o diferencial no pão de queijo de Paracatu? Bom, o diferencial do pão de queijo de Paracatu, ele é simples e objetivo. Ele não é escaldado, mas a mesma medida de polvilho é a mesma medida de queijo, né? E aí se utiliza o polvilho, se utiliza o queijo de Paracatu, que também é um produto muito típico de Paracatu. Você vai ver que o queijo de Paracatu, ele é diferente do queijo da Canastra, do queijo do Cerro, do queijo do Vale de Jequitinhonha, do queijo da região sul de Minas Gerais, da região centro-oeste. Então, ou seja, o queijo de Paracatu, ele é único. E tem também a questão da adição do ovo caipira, né? Então, ou seja, e a banha, né? Então, ou seja, uns usam banha, outros usam um outro tipo de óleo, mas tradicionalmente é polvilho, queijo, ovo e banha, né? Então, e o leite para dar o ponto. Então, ou seja, ele não sofre aquele choque térmico do escaldamento, né? Que geralmente é um pão de queijo mais goiano, que traz aí essa identidade do escaldar. Portanto, você pode ver que o pão de queijo, ele forma uma crosta, né? Então, ou seja, ele fica uma questão crocante. Justamente por quê? Porque essa crocância, aí você vê que é um pouco firmezinho, é justamente pela adição do polvilho doce com o queijo, né? Então, ou seja, pão de queijo de Paracatu que não tem essa casquinha, não tem queijo suficiente, né? E ele também não é feito da maneira tradicional. Então, quando você quebra, você escuta um treque, né? Então, ou seja, por quê? Porque ele é de pão de queijo. A partir de qual momento, né, que os munícipes, vocês como gestores culturais, perceberam que o pão de queijo também daria para ser uma fonte de renda desses moradores e um fomento à economia local? Olha, o momento que a gente percebeu isso
foi quando a gente foi levantando as histórias das pessoas que são produtoras de pão de queijo no município de Paracatu. Então, a partir do momento que a gente foi levantando isso, que viu que muitos estavam na informalidade, né, não tinham seus próprios negócios no sentido de CNPJ e tudo mais, mas que eles tinham subsistência através das quitandas, e aí o pão de queijo e as demais outras quitandas do nosso município, a gente viu que realmente o pão de queijo ele tinha uma preponderância muito grande economicamente, e aí onde aí começou a surgir Trem Bom Pão de Queijaria, Delicatesse, as fábricas de pão de queijo que nós temos várias, né? Então, ou seja, a gente começou nisso. E com o incentivo dessa questão do pão de queijo, a gente viu que as pessoas passaram a comer mais pão de queijo, né? Então eu sempre falo que Paracatu se consome muito mais pão de queijo do que pão de sal. E não enjoa, né? Não, e não enjoa. Enjoar. Então, ou seja, quando você vai numa padaria ou em algum outro lugar onde tem produção de pão de queijo, você vai ver que a pessoa ela vai levar pão de sal, mas ela vai levar o pão de queijo. E geralmente a quantidade de pão de queijo é maior do que a quantidade de pão de sal, né? Então, ou seja, nós somos a cidade que mais produz pão de queijo. Nós temos um delivery de pão de queijo, né? Então, ou seja, foi até natural esse caminhar, né, do giro econômico, da percepção econômica. Então, isso foi muito singular, né, nesse sentido. Então, ou seja, não tem um marco histórico que marca aonde se surgiu, onde se percebeu isso. Isso foi uma coisa muito natural, né, muito heterogênea, né, que veio acontecendo ao longo aí dos anos e dos meses. Então a gente viu essa questão mesmo do pão de queijo, quando se surge esse número de quantidade de fábricas que a gente tem, quando se surge a questão do delivery do pão de queijo, que eu acho que é um marco muito importante. Então, ou seja, você consome pão de queijo a hora que você quiser, né, quentinho na sua casa ou em qualquer outro lugar, né, de uma forma muito rápida, objetiva e singular. E as receitas variam, né? Na realidade, o modo de se fazer é o mesmo. O que varia é os produtos a serem utilizados. Então vamos experimentar esse pãozinho de queijo, que o que combina com pão de queijo é pão de queijo, prosa boa e cafezinho. Com certeza, não tem nada melhor do que comer um pão de queijo, né? Pãozinho de queijo. Você aceita pão de queijo? Aceita, gente? Muito bom. E você sente o gosto do pão de queijo? Eu queria mostrar pra vocês o sabor, mas só vindo pra cá. Muito bom. E você sente o gosto realmente do queijo. É bom. Muito, muito bom.